Olá, que a graça e a paz de Cristo inunde a sua vida e o seu lar também. Hoje o texto da Palavra de Deus, da nossa meditação desta noite para o culto, está em João, no capítulo de número 10, dos versos de 1 a 18. E o tema será o conhecimento de Jesus em nós. O verbo conhecer na Bíblia significa profundidade, não conhecimento superficial, mas um relacionamento profundo. Vamos ver o que significa este conhecer ou esse conhecimento de Jesus em nós. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. A palavra mais importante aqui no Evangelho de João, nesse capítulo 10, é o verbo conhecer. Jesus diz aqui nesse verso 14, para lembrar a nossa mente, Jesus diz: eu sou o bom pastor. Ele primeiramente está usando uma expressão muito forte no termo primeiro, ego eimi. Ele diz: só eu posso ser, ninguém mais. E ele diz: eu sou o bom pastor, quer dizer, aquele que conduz as ovelhas. E ele diz: conheço as minhas ovelhas. Era muito comum no Oriente os pastores conhecerem as ovelhas pelo seu próprio nome. E eles davam o nome segundo as características, aquela que era malhada, aquela que era rajada, aquela que
tinha talvez uma mancha na testa. Então eles conheciam, como muitos conhecem o gado aqui no Brasil, e dão nome ao gado. Então as ovelhas tinham o seu nome e o pastor chamava as ovelhas para irem para o aprisco, e essas ovelhas ouviam a voz do pastor, porque elas sabiam de quem era aquela voz e quem estava chamando, e elas sabiam que não era um estranho, não era um mercenário, não era um falso pastor, mas era exatamente aquele que deveria conduzi-las. E Jesus diz nesse verso 14: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Quer dizer, elas ouvem a voz quando eu chamo. O pastor conhece a ovelha e a ovelha conhece o pastor. E ele agora parte para um outro relacionamento. Como o Pai me conhece a mim, Jesus conhece o Pai, Jesus diz também: eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Este conhecer não é apenas apalpar, para saber como é que é aquela ovelha, mas Jesus está mostrando que este é um relacionamento bastante profundo, bastante íntimo, que tem esse pastor com as suas ovelhas e a ovelha com o seu pastor. Se a ovelha não conhece o pastor, ela está perdida, ela certamente cairá na mão dos salteadores ou dos mercenários. É possível ter uma experiência profunda com Deus sem conhecer a Jesus? Será que é possível isso? Alguém ter uma experiência muito profunda com Deus sem conhecer, sem passar por Jesus? Em João 17:3, na oração conhecida como oração sacerdotal, Nosso Senhor define ali a vida eterna. E ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A pergunta que temos que fazer agora não é se eu conheço Jesus, como foi no dia da conversão. Será que eu o conheço? Mas a pergunta que eu deveria fazer agora: será que um dia de fato eu o conheci? Isto é algo que não se baseia apenas em uma experiência passada da conversão, mas sim numa experiência que começou no passado, mas ela continua no presente e ela vai perseverar no futuro. O conhecimento de Jesus Cristo em nós traz algumas exigências práticas, algumas marcas. E veja, por exemplo, apenas 3 delas. Primeiro, esse conhecimento de Jesus em nós, ele exige comunicação. Primeira lição que nós olhamos nesse texto e vemos é que conhecer a Jesus, e se eu conheço a Jesus hoje, agora, eu estou me relacionando com Ele. Isso é algo relacional, é algo comunicativo. Deus se comunica conosco para que nós o conheçamos. E essa comunicação, ela é revelada por Deus. Antigamente era por teofanias, ou aparições sobrenaturais de Deus na natureza e outros meios. Deus falou até pela mula de Balaão, para você ter ideia, na palavra de Deus. Deus falou através de um vento para Elias, e Deus falou de diversas maneiras, diversos modos. E hoje em dia Ele nos fala através da obra e daquilo que Cristo fez lá na cruz do Calvário. Veja o que o autor aos Hebreus diz ali na sua carta, nos primeiros versículos: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Olha o que ele diz aqui: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então Deus se comunicou pela criação, e nesses últimos dias Ele fala através da obra de Jesus Cristo. Deus se comunica também pela sua palavra. Paulo fala ali em 2 Timóteo 3, 16 e 17, um texto tão conhecido, onde Paulo diz:
toda a Escritura, não qualquer Escritura, mas desde o Gênesis até o Apocalipse, toda a Escritura é inspirada ou é assoprada por Deus na mente dos escritores humanos e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Veja, por exemplo, o exemplo do jovem Samuel, quando ele está perante o sacerdote Eli. O texto da Bíblia diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Samuel 3:1, 1 Samuel. Samuel então quer ouvir a Deus, mas ele não sabia como ouvir a Deus. Hoje em dia Deus fala pela sua palavra, naquele tempo Deus falava diretamente aos sacerdotes, profetas e reis e pessoas que Deus então escolhia. Veja agora nesse capítulo 3 de 1 Samuel, no verso 4 e no verso 7. Samuel então, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e a palavra hebraica Shamuel significa ouvido por Deus. Deus ouviu a oração de Ana. E ele é um homem que deveria ouvir o que Deus estava falando. E Deus disse, Samuel, Samuel. E aí o menino então respondeu, eis-me aqui. Porém, o texto fala que Samuel não conhecia o Senhor. E ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Então veja, hoje em dia Deus fala através de Jesus e fala através da Bíblia, quando você lê e o Espírito Santo ilumina o seu coração. Então há um relacionamento, há uma comunicação de Deus. A oração também é um meio de graça. Nós poderíamos falar tanto sobre a oração quando nós falamos com Deus, quando nós expomos a Deus o nosso coração, quando nós o adoramos em oração, o louvamos, o reconhecemos, e nós devemos perseverar na oração também. Então, isso significa que isso é algo relacional, algo comunicativo. Então veja que conhecer a Jesus ou se relacionar com Jesus exige exatamente isso, comunicação, ouvir Deus falar e também falar com o Senhor. Segundo, esse conhecimento de Jesus em nós exige obediência. É interessante você observar o que diz aqui o verso 16 de São João. A palavra de Deus então nos diz, no verso 16, ainda tenho outras ovelhas deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Veja o que Jesus fala em relação a esse texto no verso 26 desse mesmo capítulo 10. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então veja que é algo distintivo. A ovelha ouvir a voz de Deus. E para que a ovelha vai ouvir a voz de Deus? Porque Jesus se comunica em nós dessa forma. Porque isso vai exigir da ovelha a obediência. Quando a ovelha ouve a voz do Senhor, ela vai obedecer o que o Senhor está dizendo. A palavra tem que estar ligada ao ato, as nossas atitudes têm que ser ligadas ao que nós cremos e ao que nós professamos. Nós não devemos amar somente com a língua e com a palavra, mas como João diz, de fato e de verdade. João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 18, ele diz, filhinhos, não amemos nem de língua, nem de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Jesus, ele diz então, nesse verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ele diz àqueles que se julgavam cerimonialmente puros e obedientes ao mandamento de Deus. Veja que ele disse no texto que nós lemos,
vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então Jesus está querendo dizer que se nós somos conhecidos dele e ele conhecido de nós, nós estaremos obedecendo. Jesus também fala em João que se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. E quando nós observamos isso, conhecer a Jesus e ser conhecido dele exige essa comunicação e exige obediência, mas também existe uma terceira característica. Isso exige frutos. Jesus lá em João 15 e 14 ele diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer, não é? Veja esse conhecer de Jesus. Isso vai exigir frutos. Em Mateus 7:20, Jesus diz que o discípulo ele é conhecido pelos frutos. Nesse texto, Jesus diz assim: pois pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos? Será que é expelir demônios, fazer milagres, fazer profecias? Eu creio que não. Jesus, em Mateus 7, nesse mesmo capítulo, ele vai dizer logo em seguida: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, do verso 21 ao 23, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não adianta dizer Jesus daqui, Jesus de lá, Deus daqui, Deus me acuda, Deus faça isso, mas se você não frutifica para Deus, você não demonstra que esse relacionamento de Deus está no seu contexto prático. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, aquele que está exibindo frutos. Muitos naquele dia, Jesus diz, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, olha o que Jesus diz aqui: nunca vos conheci. Quer dizer, eu não sou o seu pastor, você não é a minha ovelha, porque você não crê, você não obedece, você não se relaciona comigo. Então agora os seus frutos não são aceitos por mim. Nunca vos conheci, de Jesus, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ele chama essas coisas profecia, milagres, expelir demônios. Talvez Deus possa fazer isso. Deus tem todo o poder, Jesus tem todo o poder no céu e na terra, mas aquele que não conhece Jesus certamente fará isso por ganância, por jactância, por orgulho. Alguma coisa, algum pecado, Jesus está falando: apartai-vos de mim os que praticais iniquidade, pecado, não é? Algo que a Bíblia declara como tal. Em Mateus 7 também, de 15 a 20, Jesus diz: acautelai-vos. Não só aquilo que Jesus falou aqui em João 10, dos mercenários, mas ele diz: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa produzir frutos maus. Assim, nem a árvore má produz frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Quais são os frutos que Deus exige dos seus discípulos? Não aqueles que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Senhor. Então veja que existem três coisas que ele está colocando aqui. Primeiro,
Conhecer Jesus ou ser conhecido dele exige comunicação, relacionamento. Você se relaciona com Deus todos os dias. Você se relaciona com Deus pedindo perdão dos pecados, agradecendo as bênçãos recebidas, agradecendo a sua família, os livramentos de Deus, pedindo que Deus o ajude a evangelizar pessoas. Você tem obedecido a Jesus, guardando os mandamentos, amando o próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas. Você tem dado frutos de um discípulo de Cristo. Então isso é uma exigência da palavra de Cristo. E talvez nós nos sentimos tão pequenos quando ouvimos esta mensagem da palavra do Senhor, mas Deus nos chama a sermos vitoriosos por causa daquele Jesus que nos amou. E é por causa dele que nós estamos aqui, é por causa dele que nós o glorificamos, para que nós venhamos a conhecê-lo melhor e glorificá-lo melhor. Aplique essa mensagem da palavra de Deus, comunique com as pessoas com quem você conhece, mostrando aquelas pessoas que estão fora de Jesus a grande falta que esse relacionamento faz. Jesus é a porta das ovelhas, ele diz: eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Nós somos convidados a ir a Jesus, você está também convidado ou convidada a ir a Jesus. Que o Senhor o abençoe e guarde. Amém.